Fala galera, hoje eu vou falar sobre treinar pesado, né? A maioria de vocês já associa treinar pesado como encher a barra de anilha, pegar os maiores halteres, mas na verdade não é bem assim, eu vou explicar para vocês. Treinar pesado é dar intensidade no treino, tá? Levar o treino no limite, no seu limite. Não é levar no limite de um fisiculturista ou de um cara que você admira. Tá? E a carga é só mais um fator que vai contribuir para a intensidade do treino. Você pode fazer um exercício com 20 quilos e usar esse mesmo exercício com 40 quilos, mas você vai usar a sua cabeça para deixar o peso leve pesado. Então você vai mobilizar outras variantes de treino e vai fazer o 20 quilos ficar muito mais intenso do que os próprios 40 quilos. Se carga fosse um fator mais importante para a hipertrofia muscular, seria muito mais interessante eu colocar 100 quilos e fazer uma repetição do que colocar metade desse peso e fazer 8 ou 12. O tanto de peso que você vai colocar para aquele determinado exercício é um peso que vai caber nos outros fatores. Primeiro você monta os outros fatores, depois você ajusta a carga naqueles fatores. Tá? Se peso fosse o mais importante, os basistas, os powerlifters, seriam muito maiores do que os fisiculturistas. Para fazer um exercício intenso, pesado, tem alguns itens que você deve escolher antes do peso. Tá? Vou citar eles para vocês. Número 1, velocidade do exercício. Velocidade que você vai executar o movimento. O ideal é que você foca na parte excêntrica, ou seja, naquela parte que o peso volta para o centro de gravidade. Então numa rosca direta, essa é a parte excêntrica. No supino, essa parte de volta é a parte excêntrica. Essa parte ela deve ser mais lenta do que a concêntrica, porque nela você rompe mais fibras. Tá? Isso não é achismo, isso não é o fisiculturista que falou, isso é um dado, isso é fisiologicamente provado. Então o que você faz para um treino de hipertrofia? Contração rápido, um pouco mais explosivo, e a parte excêntrica um pouco mais devagar. Pode ser um segundo para subir, 2, 3, 4 para descer. Tá? Não precisa ficar com o peso parado aqui, porque você joga o peso nas articulações. Isso não é legal, você relaxa a musculatura e joga na articulação. Número 2, tempo de descanso. Isso é muito importante e muita gente negligencia essa parte. Tá? O tempo de descanso é ideal, lógico que isso vai variar muito de exercício para exercício, mas um tempo de descanso médio, para músculos que exijam, para exercícios que exijam pouco do cardiorrespiratório, ou seja, aqueles que você não sente aquela respiração, a hiperventilação excessiva, ou o coração disparado, você pode usar de 30 a 45 segundos. Geralmente os de músculo pequeno e os isoladores você pode ficar nessa faixa. Para músculos que exijam mais, aquele que você sente o coração batendo forte, você hiperventila, você aumenta a respiração, geralmente os de dorsais, os de coxa, esses você pode dar um descanso a mais, de 60 a 120 segundos. Número 3, e aí o mais importante para você deixar o treino bastante intenso, levar até a falha neuromuscular. Na verdade, quando eu falo neuromuscular, quando você executa um movimento, você não consegue atingir a falha muscular, porque a cabeça desliga o músculo antes numa forma de proteção. Tá? Isso é um mecanismo de defesa do corpo. Mas você levando até a falha neuromuscular concêntrica já é bastante interessante. Tá? Existe a falha muscular neuromuscular concêntrica, excêntrica e isométrica. A excêntrica e isométrica você pode usar? Pode usar. Então seria como? Você executa aqui até não subir mais o peso. Daí você começa a pedir para um parceiro empurrar e aí você só faz a parte excêntrica. Quando você não conseguir mais segurar, você atingiu a falha concêntrica e excêntrica. E aí você faz uma parte isométrica. Pega o peso e fica lá segurando. Essas seriam as 3 falhas. Tá? Não recomendo, principalmente para iniciantes, usar isso, porque é uma técnica bastante avançada e que vai exigir um tempo de recuperação maior. E se você não sabe programar esse tempo, você vai acabar entrando no overtraining. Então se treina, pelo menos, a sempre levar perto ou, se possível, na falha concêntrica neuromuscular. 4. Agora sim a gente vai ajustar a carga a todos esses fatores. Com certeza, você fazendo até a falha, fazendo o movimento devagar e com pouco tempo de descanso, você vai abaixar a sua carga. Tá? E durante as séries que você for executando, pode ser que você precise abaixar até mais.
mas isso não tem problema, porque você vai atingir a falha. Então você não quer colocar peso para hipertrofia, você quer atingir a falha, dar intensidade no treino. Então a carga se ajusta nos outros fatores de treinamento. Resumindo, treine com o menor peso possível, dando o maior estímulo possível para o músculo. Você tem que fazer o peso leve ficar pesado. Você tem que forçar o músculo, não a articulação, não o sistema nervoso. Você deve ficar longe de lesão e trabalhar só a parte de musculatura. É treinar com inteligência. Galera, muito obrigado. Agradeço vocês aí pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho aqui. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei. Se não gostou, clica no não gostei. O importante é vocês participarem, negativando, positivando, para eu saber se eu estou ajudando ou atrapalhando vocês. Tá bom? Se quiserem receber mais vídeos, é só se inscrever no canal. Beleza? Obrigado, valeu e até a próxima.